Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então dar continuidade à nossa aula. Bom, a gente vai continuar com o tema de memória, né? A segunda parte. E a gente vai dar uma retomada, inicialmente, do que nós vimos em relação à classificação, né? O tipo e classificação de memória que nós vimos na aula anterior, para a gente dar continuidade na aula de hoje. Bom, então, na aula anterior, né, a gente viu um pouquinho sobre memória sensorial, em que ela então seria aquela que nos permite reter as informações que nos chegam até nós através dos sentidos, podendo ser estímulos visuais, auditivos, gustativos, olfativos, táteis ou proprioceptivos. Então, é uma memória que a gente vai fazer a captação pelos sentidos, né? Em relação à classificação dela, né, a gente coloca que a sua matéria-prima são as informações que chegam até nós pelo sentido, né? Ela tem uma característica de ser ultra rápida, ou seja, apresenta curtíssima duração, da ordem de poucos segundos, apesar da variação de tempo entre diferentes tipos de estímulos. A memória visual, por exemplo, é mais curta que a memória auditiva, né? Apresenta, então, uma maior capacidade de armazenamento que a memória de trabalho, apesar de durar bem menos tempo que essa. Apresenta caráter pré-consciente, ou seja, ocorre antes que tomemos consciência da informação que os sentidos nos trazem, tal qual a memória de trabalho. Trata-se tão somente de um fenômeno elétrico nos neurônios, não produzindo alteração morfológica ou funcional nas sinapses. E a gente vai ver que isso ocorre nas memórias de longo prazo, né? Bom, então a gente já vendo, né, recapitulando aí um pouquinho, né, dos tipos de memória que nós vimos, o tipo de memória que nós vimos na aula anterior. Nós vamos entrar com a memória de trabalho e a memória a longo prazo, né, na aula de hoje. E aí a questão norteadora, né, para vocês pensarem, seria a recordação a melhor maneira de manter a memória viva? Então, é uma reflexão aí para vocês pensarem, né? Bom, então já iniciando dentro do tipo de memória, a gente já vai entrar na memória de trabalho, né? Existe um tipo de memória que, contrariando um pouco o senso comum, não serve somente para armazenar informações. Ela serve, sobretudo, para contextualizar o indivíduo e para gerenciar as informações que estão transitando pelo cérebro. É o que chamamos, então, né, de memória de trabalho. Então, ela vai servir de maneira geral, para contextualizar o sujeito, gerenciar as informações que estão chegando ao cérebro. Então, chegou pela memória sensorial, ela começa a gerenciar e organizar, então, né? E aí, lembrando que aqui é para fins didáticos, mas a relação e o processo de armazenamento de informação entre as memórias é concomitante, ele vai acontecendo de maneira muito fluida, né? E o texto ele separa de maneira didática. O termo memória de trabalho passou a ser utilizado há pouco tempo, aparecendo na literatura somente na década de 1960, o que indica que seu sentido é também recente. Talvez por isso não haja convergência entre os pesquisadores da área a respeito de uma definição desse termo, né? No entanto, há alguns pontos consensuais a respeito das características de memória de trabalho, a saber, sua duração ultra rápida de apenas poucos segundos e sua capacidade limitada retém apenas de 5 a 9 itens, né? Então, são algumas das características que a gente começa a perceber da memória de trabalho, né? Embora a gente pode encontrar em outros trabalhos um outro termo, né, sem ser memória de trabalho. Esse texto ele escolheu utilizar essa definição. Exemplos. Então, né, para a gente, de alguma maneira, tentar contextualizar, materializar o que nós estamos falando. Quando queremos encomendar uma pizza, olhamos o número
do ímã da geladeira e conseguimos guardá-lo. Tempo suficiente para que possamos chegar ao telefone e discar o número. Quando a informação temporariamente armazenada deixa de ser útil, ela é descartada e normalmente esquecida. Portanto, é provável que esqueçamos o número do telefone da pizzaria alguns minutos após termos discado. Então, de maneira geral, a gente vai estar recorrendo. Então, a gente utiliza também estratégias, recursos para a gente lembrar de informações que nós precisamos, sabendo que elas não são tão úteis, né, a longo prazo. Então, por exemplo, por isso que a geladeira nossa é cheia de ímã, porque quando a gente precisar, a gente vai lá, olha, né, faz o pedido e descarta aquela memorização. E assim, quando precisar novamente, faz né, o mesmo processo. Diferente de um número de um ente querido nosso, que tem uma memória mais significativa, né, de pessoas muito próximas que nós discamos de maneira recorrente, né? A memória de trabalho também entra em ação quando estamos conversando com alguém. E, para que possamos encadear as ideias, para que esta conversa tenha sentido, temos que nos lembrar temporariamente da última e da penúltima palavra que foram ditas para que a frase e, posteriormente, a conversa faça sentido. Ao final do diálogo, normalmente, nos esquecemos da maioria das palavras e nos lembramos somente do seu conteúdo. É a mesma coisa que ficam, então, das nossas aulas também, né? Então, a gente não lembra a quantidade de palavras, né? Mas a gente vai lembrar o quê? A gente vai lembrar do conteúdo que nós estamos vendo. A mesma coisa é de algo, de uma frase, né? De uma poesia. Qual que é o conteúdo? Qual que é o sentido disso, né? Então, o que vai ficar é o que mais vai significar para nós. Sempre a gente vai fazer a associação, então, e aí depois a gente vai ver a longo prazo, com esses recursos, né, que nos é familiar. De maneira geral, a gente já começa a entrar dentro de alguns tipos de modelo, né? Então, tem modelo multicompetente, né? De Baddeley e Hitch, né? O executivo central, que representa o sistema atencional do cérebro. Esboço visoespacial, que gerencia e armazena temporariamente informações a partir de imagens, como se estivéssemos vendo algo mentalmente. Alça fonológica, que gerencia e armazena temporariamente informações a partir de sons, como se estivesse repetindo sons mentalmente. E retentor episódico, né, que gerencia informações já arquivadas em nosso cérebro, comparando-as com novas informações que chegam através dos sentidos. Então, novamente o link com a memória sensorial. Portanto, a memória de trabalho é bem mais do que um sistema de memórias. Ela é fundamental na evocação das memórias e no processamento lógico das informações. Então, ela gerencia isso. Então, ela está ali para mediar a memória sensorial e a memória a longo prazo. Então, ela organiza isso, né? Para que a gente tem essa informação, receba, a gente consegue familiarizar, se faz sentido manter, a gente evoca outras memórias e ela fica arquivada a longo prazo. Senão a gente já descarta, assim como a memória sensorial. Então aqui são algumas das características desse modelo multicompetente, né, que representam a memória de trabalho, né? A outra função fundamental da memória de trabalho é comparar as novas informações que estamos recebendo com as informações antigas, já consolidadas e armazenadas em nossa memória a longo prazo. Então, foi isso que eu disse, né? Que é esse processo que ela acaba mediando aí. Por isso, dizemos que a memória de trabalho trabalha com memórias, ou seja, ela é um sistema de processamento que confronta as informações que estão chegando ao cérebro pelas vias sensoriais com as informações que já estão arquivadas nos sistemas cerebrais que compõem a memória a longo prazo. Então, ela está fazendo essa mediação. O sistema de memória de longa duração, né, são capazes de armazenar muitas informações. No entanto, a memória de trabalho só entra em ação na evocação dessas informações.
né? Que, de maneira geral, nos permite recuperar apenas algumas delas ao mesmo tempo. Portanto, a memória de trabalho gerencia as informações contidas em nossa memória de longo prazo, trazendo à consciência as informações de maneira sequencial e ordenada, criando um fluxo de pensamento coeso e coerente, permitindo que, assim, possamos produzir nossas ideias em consonância com a realidade que nos apresenta. Né? Então, de maneira geral, ele retoma aqui, né, o que ele já disse anteriormente desse processo de mediação e trazer à consciência, então, essas informações, né, que vão fazendo esse fluxo de pensamento coeso e coerente aqui com memória a longo prazo, né? Questionamento sobre memória de trabalho, né? Como a memória de trabalho sabe exatamente qual informação deverá buscar por vezes nos arquivos de memória a longo prazo. Então, como a memória de trabalho sabe exatamente qual a informação, então qual informação ela deve evocar da memória a longo prazo? Como é localizada tal informação, né? Como ela coloca as informações evocadas na ordem correta a fim de formarem um todo coeso? Lembra que ela organiza isso, ela dá essa coesão, essa organização, né, dentro dessas memórias? Como essa sequência de informações evocadas é trazida à luz da consciência? Como o próprio nome indica, a memória de longa duração é aquela que armazena informações por longos períodos de tempo, meses, anos ou até mesmo décadas. Por isso, a memória de longo prazo é também conhecida como memória remota, né? Então, anteriormente, a gente viu todas as possibilidades, né, características da memória de trabalho, e aí de maneira muito fluida a gente já entra na memória de longa duração, né? Outra característica importante da memória de longa duração é sua capacidade de guardar informações por tempo indeterminado, bastando para tanto que a memória continue a ser reforçada com o passar dos anos. Os limites de sua capacidade de armazenamento são ainda desconhecidos, mas sabe-se que sua capacidade é muito grande. Bom, então, de maneira geral, o texto ele começa a apresentar algumas divisões aqui da memória declarativa e da memória não declarativa, né? Então, a memória declarativa, também conhecida como memória explícita, corresponde às memórias que estão prontamente acessíveis à nossa consciência e que podem ser evocadas através de palavras. A memória não declarativa, também conhecida como memória implícita, corresponde a memórias que estão num nível subconsciente, não podendo ser evocadas por palavras, mas sim por ações. Então, algumas características da memória declarativa. Memória declarativa, ela pode ser episódica, que diz respeito a experiências passadas, a episódios de nossas vidas, como uma viagem, um momento muito triste, né, um beijo. A memória episódica guarda informações relacionadas a um determinado momento no tempo, sendo, portanto, responsável pela nossa autobiografia. A memória semântica, né? Então, também faz parte da memória declarativa a memória semântica, que diz respeito a conhecimentos não relacionados a tempo e espaço. Trata-se de uma memória que não guarda momentos, mas sim fatos, significado das palavras, os conhecimentos da biologia, regras gramaticais, de um idioma e símbolos. Então, uma guarda fatos e a outra guarda episódios. Essa subdivisão de memória declarativa se justifica, pois parece que as memórias episódicas e semânticas se relacionam a diferentes áreas cerebrais, podendo ser afetadas de maneira distintas em diversas doenças que acometem o cérebro. Portanto, é possível que um paciente tenha déficits acentuados de sua memória episódica, a despeito de manter a sua memória semântica praticamente intacta. Bom,
Quais são as alterações funcionais, então, né? No caso das alterações funcionais, o fortalecimento das conexões sinápticas, parece que quanto mais simples é a memória a ser consolidada, menos é o número de sinapses que precisa ser modificada. Por outro lado, quanto mais complexa for a memória, maior o número de sinapses a ser modificada. Por isso que a memória a longo prazo, ela vai promover, né, essas alterações aí morfológicas, né? E provavelmente um conteúdo muito mais denso, mais traumático, vai exigir muito mais. Memória simples. O fato de sabermos que não devemos colocar o dedo na tomada, por exemplo, nesse caso, alguns milhões de sinapses modificadas em poucas regiões do cérebro são suficientes. No caso de memórias complexas, todo o conhecimento que aprendemos na escola, por exemplo, são necessários bilhões de novas sinapses em muitas áreas cerebrais. E isso é feito de maneira constante, por exemplo. Talvez muito do conhecimento que vocês estão nessa aula ou recebendo pela primeira vez, ou se apropriando desse conhecimento, vocês vão tentar fazer o quê? Vão ter que fazer associações com outras memórias. Então, são memórias complexas, porque se trata de aprendizagem, né? Então, vai exigir um número maior, né, de sinapses para que, de maneira geral, ela se fortaleça, né? Especificidades da consolidação. A labilidade, né, que cai fácil ou perda fácil da informação nas horas iniciais do processo de armazenamento. Formação de uma memória de longa duração leva em média entre 3 a 8 horas. Então, depois de vocês terem uma aula, por exemplo, vocês têm um tempo para vocês fazerem essas associações e verem o que fica dessa memória acerca de determinados conteúdos que vocês estão aprendendo, né? E geralmente, quando a gente atribui algo afetivo, a memória ela se torna muito mais agradável de ser mantida, né? Então, o afeto ele também tem um aspecto muito importante na aprendizagem. Enquanto esse processo não chega ao fim, a informação a ser consolidada pode sofrer alterações, apresentando-se suscetível, por exemplo, à ação de drogas, à interferência de outras memórias e ao aumento ou declínio excessivo de neurotransmissores, tais como dopamina, noradrenalina ou acetilcolina. Então, de maneira geral, alguns neurotransmissores também afetam nessa consolidação, né? Verificou-se experimentalmente que todos esses fatores, de alguma maneira, ainda pouco conhecida, né, interferem nos mecanismos cerebrais envolvidos no processo de consolidação. Então, isso é uma coisa também legal para a gente fazer um link, que em alguns transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, a parte que é afetada pela memória, ela também, quando a gente está passando por uma situação de estresse, ela sofre interferência, né? Então, quando a gente está pensando aí num dos critérios, quando a pessoa está com esquecimento, né, muito acentuado, ela pode estar passando por fatores de estresse, está com transtorno de ansiedade, ou dentro dos transtornos de ansiedade, né, ou dentro de algum transtorno de humor, né? Então, isso, a memória sofre um declínio aí, né, por, enfim, excesso ou falta de neurotransmissor, né, ou de eventos externos aí que vão interferir. A influência da neurotransmissão. O aumento do nível de neurotransmissores associados ao estado de alerta otimiza a qualidade na consolidação. Isto é, se uma determinada situação tem colorido emocional para o sujeito, ou se ele está atento, é provável que ele se lembre de muitos detalhes sobre tal situação, mais detalhes do que ele normalmente lembraria de situações cotidianas. Se os níveis de neurotransmissores apresentarem muito elevados, o armazenamento da informação é prejudicado, podendo ocorrer perda de muitos detalhes ou perda total da informação, né? Então, de maneira geral, a gente tenta manter um equilíbrio, né? Ele não pode faltar
e ele também não pode ter em excesso. Mas o que ele diz aqui é que o número elevado é o que traz mais prejuízo, né? Mas tem, por exemplo, determinados tipos de transtorno, né, que a falta também afeta. Especificidades da consolidação e evocação. Outra peculiaridade, então, das memórias de longa duração é o seu caráter não estável. Toda vez que evocamos uma memória, modificamos mais ainda essa mesma memória, né? Portanto, com o passar do tempo, ao relatar uma vivência de nossa infância, por exemplo, estamos cada vez mais distantes de relatar o que realmente aconteceu, né? Então, a gente vai fazendo esse processo de maneira gradual, onde a gente evoca memórias e a gente modifica, dependendo do que? Do afeto que está envolvido, né? E o afeto também faz essa evocação de memória. A evocação nada mais é do que um processo de edição de fragmentos de memórias, aos quais são organizados pela memória de trabalho e pelas funções executivas, visando formar um todo mais ou menos coerente. A evocação está, portanto, longe de ser uma reprodução fiel das informações arquivadas. Trata-se, em verdade, mais de um processo criativo do que um processo reprodutivo. Então, a gente evoca, mas a gente nunca vai evocar de maneira fidedigna. É isso que ele vai, né, tá apresentando para a gente. Ela sempre vai ser evocada com algum tipo de modificação. As perdas durante o processo de consolidação devem ser encaradas de maneira natural, uma vez que os neurônios realmente fazem, que os neurônios fazem é traduzir a realidade por arquivada, traduzir a realidade por nós percebida em potenciais elétricos ou em alterações bioquímicas. Além dessa primeira tradução, nossas memórias são novamente traduzidas quando são evocadas e novamente há perdas ou modificações, pois fatos novos podem ser adicionados, incluindo falsas memórias. Então, essa tradução aqui, ela vai ocorrer no processo de evocação, né? Em que essa tradução vai acontecendo, né? E eu posso estar o quê? Colocando outras memórias dentro desse processo de evocação de memórias, em que eu adiciono falsas memórias, né? Como uma lacuna para dar conta de uma memória que eu evoco. Mas isso, gente, acontece naturalmente e cotidianamente, né? Qual que é a região, então, que a gente, de maneira geral, está falando aqui da memória? É o hipocampo, né? A consolidação de memórias ocorre no hipocampo, que é a região bem delimitada filogeneticamente, antiga no lobo temporal. O hipocampo tem esse nome por ter a forma de um cavalo marinho. Sabe-se da importância do hipocampo no processo de consolidação, porque pacientes com lesão bilateral dessa estrutura são totalmente incapazes de guardar informação nova. Tornam-se, então, escravos do passado, sendo capazes de lembrar de tudo que se passou antes da lesão ocorrer, mas não conseguem mais armazenar nada novo. Esse quadro se denomina anterógrada ou anterógrada. Bom, o papel adaptativo, né? O conhecimento por ela armazenado interfere fortemente em nossa maioria, né? Maneira de perceber o mundo e em nossas decisões, diante de uma situação potencialmente perigosa, a qual desperta em nós certa ansiedade, somos capazes de evocar com mais rapidez e eficiência um maior número de respostas que já tenhamos emitido em situações semelhantes e que tenham se apresentado de maneira adequada, né? Outro papel adaptativo da memória declarativa é o esquecimento e a extinção. A importância de ambos os processos é óbvia e está relacionada à economia de sinapses e à otimização na ocupação da área do córtex cerebral com informações. Tão importante quanto conseguir memorizar é conseguir esquecer. O esquecimento acontece porque somos bombardeados com incontáveis estímulos o tempo inteiro.
muitos dos quais são totalmente irrelevantes. Por isso, selecionamos as informações mais importantes para serem arquivadas. A memória, então, não declarativa, né? Então, essa memória não declarativa, ela opera em nível subconsciente e não se tratam de processos intelectivos. No grupo da memória não declarativa, incluímos os condicionamentos, as memórias motoras e o priming. Os condicionamentos nada mais são do que as associações que fazemos entre estímulos ou então entre determinados comportamentos como sua consequência, recompensa ou punição. As memórias motoras são memórias relacionadas a procedimentos de habilidades motoras. São difíceis de serem apreendidas, pois necessitam de muita repetição para se tornarem consolidadas. Porém, uma vez consolidadas, se tornam automáticas, inconscientes e extremamente resistentes ao esquecimento, assim como andar de bicicleta, assim como dirigir, né? São exemplos de memórias motoras, aprender a andar de bicicleta ou o aprendizado do manejo de um instrumento musical. Custamos aprender, é necessário repetir muitas vezes, mas uma vez aprendido, não mais conseguimos esquecer. A região envolvida da não declarativa. As regiões cerebrais envolvidas no aprendizado e no armazenamento de habilidades motoras são as regiões do encéfalo relacionadas à motricidade, quais sejam o cerebelo e os núcleos de base, conhecidos também como corpo estriado. O priming. O priming é, na realidade, um tipo de memória induzida por pistas ou dicas. Áreas neocorticais de associação, como o córtex pré-frontal, estão certamente envolvidas nesse fenômeno, uma vez que o priming envolve a integração temporal de informações. Ele faz com que, ou esse tipo de memória faz com que tenhamos a tendência de evocar informações sobre as quais já recebemos alguma pista em algum momento de nossa vida. Ocorre que tais pistas nos chegam muitas vezes tão rapidamente que nem tomamos consciência dela, mas elas serão decisivas para as nossas decisões futuras, né? Exemplo, um modelo claro disso são as propagandas subliminares nas quais o cérebro é bombardeado de pistas de uma determinada marca de refrigerante. Da próxima vez que formos comprar um refrigerante da nossa escolha, acabará recaindo sobre a marca no qual nos foi apresentado no passado, né? Então, a gente já olha logo, a gente já sabe qual que é o refrigerante. Então, o que nós veremos na próxima aula, né? Um pouco das teorias do esquecimento e tipos de esquecimento. Gente, então é isso, né? Vejo vocês na nossa próxima aula. Beijos, até!